Bem, amigos, estamos começando mais um BR Futebol, o seu podcast sobre Fantasy no Brasil. Essa é a primeira semana do Fantasy Futebol. A gente já tem um review grande aí para fazer com vocês sobre tudo que aconteceu nessa semana. Nosso programa vai começar a tomar um corpo melhor agora. Vocês vão ver que ele vai ser um programa voltado para você melhorar cada vez mais o seu jogo, conseguir escalar melhor o seu time. Vai ser recheado de dicas de orientação, do que a gente puder passar para você conseguir jogar melhor seu fantasy. Temos uma errata da semana passada, onde eu falei Chris Carson em Miami. Pelo amor de Deus, não vamos colocar o coitado do Chris Carson naquele fiasco do que aconteceu nessa semana. Chris Carson, como a gente sabe, está no Seahawks. Beleza? Então vamos para frente que tem muito programa por aí. Bem, meus amigos, essa semana foi uma semana muito atípica no Fantasy Futebol, hein? O que é que vocês acharam? Porque foi uma semana que eu fiquei extasiado e ao mesmo tempo estupefacto com muita coisa que aconteceu. Muito Hulk fazendo ponto, muita gente que a gente não esperava. A gente fez uma revisão aí de fazer times com relação aos jogadores que fizeram pontuação, e times muito viáveis vieram à tona de jogadores que fizeram muita pontuação. Então acredito que vocês tenham feito muito ponto essa semana. Pelo menos tiveram jogadores que pontuaram muito bem. A gente vai fazer um review a princípio do que aconteceu, mas depois a gente vai voltar nossas atenções aí para trazer para vocês o que é que a gente acha que vai ter na semana seguinte e o que é que vai ser bom para vocês utilizarem para o seu fantasy. Eu estou aqui mais uma vez com o nosso amigo Rui Santos, que é o cara que vocês já conhecem, o Ruizão. Qualquer coisa vocês podem perguntar a ele, mas pode perguntar a mim também lá no Twitter. Pode mandar mensagem, acompanha a gente aí no Instagram, no Twitter. A gente está com @BRFutebol. Vocês já sabem, já têm acompanhado, já têm perguntado. O que vocês tiverem de dúvida, estamos lá também. Bom, vamos ao que interessa. E vou chamar o Rui Santos. E aí, Ruizão, como é que foi essa sua semana de fantasy, meu amigo? E aí, presidente, um abraço para você. Um abraço, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos de volta. E foi uma semana de louco, né? A gente viu placares muito diferentes do que a gente imaginava para algumas partidas, com destaque para Baltimore passando o carro em cima de Miami, passou o engarrafamento inteiro. A gente viu muita gente fazendo pontuação, que é típico de fantasy, de uma semana 1, mas vai muito além das nossas expectativas, né? E alguns jogadores que a gente esperava que pontuassem muito bem acabaram não correspondendo às nossas expectativas, seja por poucas oportunidades dadas pela partida, pelo script do jogo, ou por terem se machucado. Mas a gente está aqui para falar disso e muito mais. Rui, essa semana foi bem atípica mesmo. Quem draftou jogadores lá pro meio, pro fim do draft, teve gratíssimas surpresas. E tiveram jogadores aí mais studs, os studs que acabaram fazendo uma pontuação bem mais xoxa, como se fala aqui na Bahia. Bem mais discreta. Essa gíria, bem mais discreta. Então, o que é que você acha que teve de destaque? Que time? Você já falou do Baltimore Ravens, aí eu tava lembrando, eu tinha comentado aqui com o Rui, o que me lembrou o Baltimore Ravens contra o Miami foi aquele filme do Quentin Tarantino em Bastardos Inglórios, na hora que matam Hitler com uma metralhadora na cara. Foi mais ou menos isso aí. Coitado do Miami. Na projeção da semana que vem temos Tom Brady e os Patriots. Vai ser maravilhoso. O plano de jogo tá ótimo para esse jogo. Vamos lá. E aí, Ruizão, o que é que você achou aí? O que é que você acha que mais destacou, que você queria apontar aí da semana 1? Olha, o mais interessante, ao meu ver, foi o surgimento de tantos calouros de cara, pontuando muito bem nas várias partidas, né?
Se no ano passado a gente se decepcionou de certa forma com os wide receivers calouros, esse ano a classe de 2019 começou com tudo. A gente viu o Terry McLaurin arrasando no Washington Redskins no clássico com o Eagles. A gente viu o Marquise Brown anotando 2 touchdowns em passes magníficos do Lamar Jackson no passeio do Ravens em cima do Dolphins. A gente viu o A.J. Brown também fazendo bonito no jogo do Titans, que foi uma outra surpresa nessa semana, vencendo e convencendo em cima do Cleveland Browns, que jogou até defensivamente bem, mas não controlou a bola o suficiente para conseguir suplantar o adversário, o Tennessee Titans, né? E até o running backs também funcionando, com destaque especial para o Josh Jacobs ontem de noite, na última partida dessa semana 1, anotando 2 TDs pelo Oakland Raiders, vencendo o Denver Broncos, né? Então a gente tem uma série de bons destaques aí e fazendo a dissecação de cada uma dessas partidas. Mas o que me chamou a atenção de cara assim foi a participação efetiva de muitos calouros já nessa primeira semana. Pois é, Rui, eu acho que o nosso programa sai depois da waiver, pessoal, mas eu acho que essa waiver aí vai ser movimentada, né? Josh Jacobs já está em muitos times, com certeza, mas eu acredito que Terry McLaurin e o Marquise Brown não devem estar em tanto time assim, em todos os times. Eu ainda não analisei para ver qual é a porcentagem de propriedade do jogador aí nas plataformas. A gente vai dar uma analisada nisso, mas eu acho que vai ser uma waiver wire bem movimentada. Teve algum outro destaque que não seja calouro que você achou importante aí, Rui? Cara, o que falar de Sammy Watkins, né? A gente estava esperando que o Tyreek Hill fosse fazer essa pontuação e que o Sammy Watkins fosse fazer a pontuação do Tyreek Hill. Pelo contrário, o cara anotou 3 touchdowns, né, em passes do Patrick Mahomes. Sensacional. Significa que ele vai fazer isso pela temporada inteira? Não, mas é um cara que certamente vai receber muita atenção do Mahomes. Mas você não acha que a lesão dele pode ter influenciado do Tyreek Hill, e a saída do jogo pode ter influenciado muito nessa pontuação do Sammy Watkins, não? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E enquanto o Tyreek Hill ficar fora, é claro que ele vai ter ainda mais oportunidades, né? A gente tem que aguardar os resultados aí para ver por quanto tempo o Tyreek Hill vai ficar fora, se ele tem uma chance de retornar logo, mas de todo modo o Sammy Watkins correspondeu quando foi acionado, né? Eu acho que o Sammy Watkins é uma boa opção aí para esse início da temporada. Eu não sei o que é que ele vai ser depois, quando o Tyreek Hill estiver saudável e podendo jogar, mas é um cara para se escalar aí jogo a jogo. É um ataque fenomenal e ataque bom em fantasy, vale a pena ter jogadores. E dos running backs, você acha que alguém foi um destaque importante? Olha, com a greve do Melvin Gordon, o Austin Ekeler veio e correspondeu, né? A gente fazia aquelas análises de que o Justin Jackson era o melhor corredor, mas o Austin Ekeler simplesmente dominou e fez acontecer. Fez o que se esperava dele, pelo menos em relação ao time. Em relação ao fantasy, a gente tinha expectativas menores que a gente vinha comentando tanto no podcast quanto nas colunas do blog, né? E ele simplesmente foi o melhor pontuador na posição nessa semana 1 e com direito à vitória em cima do Colts. Beleza, Ruizão. E o que foi o TJ Hawkinson, né? O que é que você esperava desse calouro? Você acha que ele foi bem? Você queria ter escalado ele no seu time? Eu tinha expectativas discretas sobre o TJ Hawkinson, ainda que ele fosse a 8ª escolha geral desse draft. Porque a gente tem uma noção de que um tight end, ele é draftado muito alto assim, quando ele vai, claro, contribuir no jogo aéreo e no jogo corrido também, como bom bloqueador. Nessa primeira partida, embora tenha sido contra o Arizona, que está fazendo um rebuild, se reconstruindo, mas ele foi muito bem acionado, fez boas corridas de rotas e ajudou o time a mover correntes, porque foi um jogo bastante parelho. É óbvio, terminou empatado, mas para quem viu os melhores momentos da partida, viu que foi um jogo parelho, né? De dois times, claro, lá na parte de baixo, em termos de qualidade, mas que lutaram o tempo todo pela vitória. E o TJ Hawkinson foi essencial para que o Detroit renovasse suas campanhas ao longo da partida, e ele acabou sendo o melhor tight end, né? Pelo menos em standard, ele foi o melhor pontuador na posição. Então a nossa
nosso prognóstico para a temporada dele é muito boa, na medida em que ele vai ser claramente um dos 3 principais recebedores do time, do Detroit Lions, junto com Marvin Jones e junto com Kenny Golladay. Além, claro, da participação do Kerryon Johnson recebendo passes saindo do backfield. Mas ele tem tudo para explodir e ser, quem sabe, o Gronk dessa próxima geração. A gente já falou de wide receiver, a gente já falou de running back dos quarterbacks. Você acha que quem foi aí que mais impressionou? Olha, eu posso falar de quem impressionou como jogador e quem impressionou no Fantasy. No Fantasy, obviamente, o Lamar Jackson fez chover para cima de Miami. E a nossa pergunta é: quem não vai fazer chover para cima de Miami esse ano, com todas as movimentações, todos os jogadores que eles mandaram embora, né? O time virou um tapete para todos os adversários desfilarem nessa temporada. Mas enfim, ele mostrou postura, a linha ofensiva protegeu, deu muito tempo para ele trabalhar e ele correspondeu. Passou para 5 touchdowns, tanto que ele saiu do jogo e o RG3 ainda conseguiu passar para touchdown também, né? Miami tá servindo bem. Eu acho que a coisa que mais colocou que Baltimore não estava mais nem respeitando Miami foi botar o RG3. Pois é, e aí sobrou touchdown para todo mundo. O resultado, Lamar Jackson foi o cara que mais pontuou. A gente teve também o Dak Prescott jogando muito bem contra o New York Giants, que embora tenha sido uma clara diferença de qualidade entre os times, o Dak Prescott ele jogou muito bem, né? E ele trabalhou muito bem com seus alvos. Ele trabalhou bem com o Michael Gallup, que foi destaque entre os wide receivers essa semana. Trabalhou bem com o Randall Cobb, que foi destaque também entre os wide receivers. Ele ainda tem o Amari Cooper, ele ainda tem o Ezekiel Elliott e o Jason Witten de volta. Ou seja, esse ataque dos Cowboys tem tudo para colocar o Dak Prescott em posição de ser um top 3, top 5 dos quarterbacks desse ano. Não tenho dúvidas disso. E ele fez muito bem e foi o nosso segundo maior pontuador essa semana. E ontem de noite a gente viu o Deshaun Watson, apesar de todos os problemas que Houston tem, botando para quebrar numa disputa com o Drew Brees, que infelizmente ele perdeu no final, né? Eu acho engraçado que o Rui Santos, toda vez que eu falo Deshaun, ele fala: mas ele tem um problema de OL. Mas ele tem um problema de OL. Mas ele tem um problema de OL. Mas toda vez Deshaun se sobressai da OL dele. Claro, a gente não está negando que ele não tem problema de OL. Ele tem, né? Tanto que ele já se lesionou por isso, né, em algum momento. Mas ele foi o terceiro maior pontuador entre os quarterbacks. Foi um jogo fenomenal. Eu não tenho dúvida que quem assistiu gostou. E quem gosta de NFL ficou extasiado com aquele jogo, principalmente com aquele final emocionante. Mas toda vez que a gente fala do Deshaun, é porque eu escalo o Deshaun direto e ele fica: não, mas Deshaun tem isso, mas Deshaun tem aquilo. Fiz ruim, mas a dobradinha Deshaun e DeAndre Hopkins numa liga que a gente tem quase me salva ontem. Não me salvou porque estava muito longe. Mas, e aí, Rui, assim, a gente já falou quem mais impressionou, quem mais te chamou a atenção. Mas quem é aquele jogador que você colocaria numa categoria assim de fez o que eu esperava, a contento? Olha, jogadores que... Assim, cite alguns de cada posição. Você acha isso? Eu começaria com o Delanie Walker, um cara que dá para se chamar de sleeper, porque muita gente esquece do nome dele. Ele é um dos melhores nomes para tight end quando está saudável. Voltou agora nessa semana 1 e jogou, ao contrário da temporada passada, que ele se machucou e perdeu o resto da temporada, e se mostrou que vai ser, se não o principal, um dos alvos principais do Marcus Mariota lá no Tennessee Titans esse ano, né? Entre quarterbacks, o Matthew Stafford, ele, claro, teve que apelar muito para jogo aéreo para conseguir se manter o seu time em campo, né? E com isso ele pontuou muito bem, ele superou as minhas expectativas. Entre wide receivers, o T.Y. Hilton, ele é um dos melhores wide receivers da liga e comprovou isso, pontuando muito bem. Então ele fez o que eu esperava, apesar de ter um quarterback reserva, né, no lugar do Andrew Luck. E entre os running backs, o Chris Carson, que é aquela nossa paixão desse ano, ele se destacou muito bem lá pelos Seahawks, passando pelos Bengals. Apesar de ter sido um jogo complicado, né, o Chris Carson conseguiu contribuir muito bem para a equipe no jogo terrestre e no jogo aéreo também. E ele certamente vai ser um dos 10 melhores running backs esse ano. Anotaram a minha bold prediction do episódio passado, né?
Chris Carson vai estar lá em cima. Eu continuo achando a mesma coisa. A gente está dividindo, não tem aí para vocês verem, claro, mas a gente tem sempre e vai trazer para vocês uma lista de jogadores que nos revelem ser consistentes, tá certo, pessoal? A gente está fazendo esses rankings, a gente vai colocar esses rankings provavelmente aí publicados para vocês, né? Confirma aí, Rui? Confirmo, tá confirmadíssimo. Então a gente vai tentar trazer para vocês jogadores que estão repetindo suas pontuações, porque eles são relevantes no Fantasy. Os jogadores que a gente já espera, que foi o que a gente estava conversando agora, eu não estava esperando Delanie Walker não, viu, Rui? Eu estava esperando Delanie Walker vir mais pianinho aí, vir mais tranquilo, e não com essa pontuação, né? Se você já estava nessa hype toda em cima dele, beleza, ainda bem, porque ele pontuou bastante também. Mas a gente vai estar colocando os jogadores do meio da tabela, são importantes também. Meio que eu falo assim, tem jogadores que pontuaram que a gente talvez não cite aqui, porque são jogadores que estão com a pontuação não tão proeminente, e a gente tem um pessoal para falar que fez pontuação boa essa semana, tá? Mas pode ser que a gente não cite alguém aqui, mas coloque para vocês em apostas e tudo mais. Beleza? No meio aí, você citou aí, Rui, dos calouros, os rookies, né? Quem você acha assim, eu quero esse cara no meu time, eu acho que ele vai ser um cara que, desses nomes que você citou, Marquise Brown, Terry McLaurin, Josh Jacobs a gente já esperava um pouco, então ele não vai, eu acho que ele não vai estar nas waivers. Mas assim, desses que se destacaram, o A.J. Brown, qual é que você diria assim, eu quero no meu time, eu vou escalar agora, eu vou buscar na waiver, eu vou buscar uma troca por ele. A gente sabe que calouro nem sempre vai manter essa pontuação, né? Mas a gente vai ter algum jogador que vai chamar a atenção e a gente tem retorno quando a gente vai atrás. Me diga aí, Ruizão, quem é que você iria atrás desses jogadores? Começaria pelo Terry McLaurin, sem dúvida, né? Em waiver wire a gente vai achar mais oportunidade, geralmente na posição de wide receiver. E a gente tem que atacar aquele cara que vai ter volume, que vai ter uma expectativa de participação ofensiva ao longo do ano. Isso já era falado inclusive nos drafts de Ligas Dynasty, do quanto esse cara poderia participar, pelas mãos do Case Keenum ou pelas mãos do Dwayne Haskins. Acabou sendo o Case Keenum o titular da semana 1 e o Terry McLaurin viu muito volume na direção dele. Adiciono aí a questão do Darius Guice machucado também, então a tendência é de que o jogo aéreo aumente lá em Washington, e aí a gente veja a participação não só do Terry McLaurin, mas também do Chris Thompson, que não está aqui entre os nossos destaques, mas pode vir a receber mais alvos em sua direção. Eu sabia que ele ia falar do Chris Thompson. Esse cara, quando tá bom e tem algo na direção dele, produz, né? Em Liga PPR ano passado eu vi o cara fazer mais de 20 pontos numa partida e salvar meu time, né? Então as perspectivas são positivas, ainda que ele jogue no comitê. É claro que em Liga Standard vai ser limitado, mas em Liga meio PPR, o Chris Thompson tende a participar. Mas o assunto é Terry McLaurin, então esse cara é o meu investimento principal essa semana na waiver wire. E objetivo de troca, eu tentaria trocar, obviamente, pelo TJ Hawkins. Aproveitar que ele fez uma boa semana e que o pessoal não conhece tanto ele, então é uma dica que eu passo para vocês. Buscar troca pelo TJ Hawkinson, porque ele vai ser um dos principais alvos do time nesse ano, pelo que a gente viu nessa partida de Detroit. Você acha que Marquise Brown, pelo que demonstrou no jogo, foi uma amostra que foi viciada, já que o placar foi tão elástico e aí ele teve aquela pontuação mais proeminente porque a pontuação do time como um todo foi grande, ou você acha que ele é outra promessa que vale a pena ir atrás? Então, respondo sim e não. A gente teve, claro, uma amostra viciada contra uma defesa que estendeu o tapete para o ataque de Baltimore Ravens, que, vale ressaltar, correu 265 jardas com Mark Ingram, com Gus Edwards e companhia limitada. E não, porque eu acredito que ele deva ter uma boa participação ao longo da temporada. Não sabemos ainda se ele vai ser o principal recebedor ou o segundo principal, porque a gente tem um tight end que mostrou resultado, que é o Mark Andrews. Então eu acredito nele com ressalvas, né? Eu acredito que o Terry McLaurin talvez veja mais alvos consistentemente ao longo do ano, mas o Marquise Brown, ele é um cara leve, dinâmico, que vai ajudar muito o ataque aéreo a funcionar nas partidas mais difíceis do Baltimore. Então eu acredito que ele também é uma boa aposta,
mas não é a minha principal. Ainda assim, eu recomendo também que os jogadores busquem o Marquise Brown na waiver wire junto com o Terry McLaurin. Buscar esses caras é importante. Eu falei do Marquise Brown porque eu acho que o Marquise Brown teve uma atuação e que eu tô confiando, tá? Ele foi um jogador que fez bastante pelo time nesse jogo, né? Mostrou uma separação fantástica, muito rápido mesmo, tá? E apesar de que o placar possa enganar um pouco, né? E a gente tem que ficar atento a isso, querido ouvinte, porque o placar, às vezes você tem um time que faz um placar enorme ali, todo mundo vai pontuar e você vai ficar, então esse cara vai, principalmente na semana 1, né? Mas apesar do placar poder enganar, como eu acho que um bom exemplo é o Mark Andrews, né? O Mark Andrews foi o quarto pontuador, quarto mesmo pontuador entre os tight ends, tá? Então ele fez 16.9 pontos de standard e eu acho que isso está um pouco viciado. Não estou dizendo que ele não vai ser um bom tight end, mas eu não espero uma pontuação assim toda semana. Um outro jogador que eu acho bom a gente considerar em destaques, né, saindo dos rookies, mas eu acho que foi um destaque que é bom a gente ficar atento, é o DJ Chark. Eu acho que ele fez uma boa atuação. Foi um jogo bem difícil de se analisar, porque o Nick Foles saiu logo no início, né? E acabou tendo uma lesão que vai deixar ele longe aí por um bom tempo. Então a gente perdeu um pouco a expectativa desse grupo de recebedores, a não ser que a gente acredite em quem está vindo. Joshua Dobbs acabou de ser contratado, foi trocado pelo Jaguars, dos Steelers para os Jaguars. E a gente tem aí o Gardner Minshew. Ainda vou aprender a pronunciar o nome desse rapaz. Mas a gente tem esse cara novo aí, né, que parece ter uma promessa importante. Ele teve 88% de passes completos de quando ele entrou no jogo. É um jogador que vai ter impacto no Fantasy logo agora? Não sei, né? Mas o assunto aqui é DJ Chark, eu estava querendo falar dele. Eu acho que é um jogador que vai se destacar. A gente ainda não tem quem vai ser o principal, é porque todo mundo produziu, menos o Marquise Lee, mas todo mundo produziu. Chris Conley produziu, Dede Westbrook produziu, o DJ Chark teve uma boa atuação na semana, fez 146 jardas com 4 recepções e um touchdown. Então, bom a gente considerar que ele vai ser uma peça fundamental nesse time. Os alvos foram bem distribuídos. Quem mais teve foi o Chris Conley, que só fez 97 jardas, só, né? Comparando só com o DJ Chark. Mas quem mais se destacou foi o DJ Chark. Com 4 recepções ele fez muito mais que os seus colegas de time. E eu acho que vai ser um bom alvo aí para essa waiver wire, porque eu acho que ele não está em muita liga redraft no seu time. Outra pessoa a se destacar é o John Ross, né? Não temos como negar que ele foi o wide receiver que pontuou em segundo lugar de todos os wide receivers nessa semana. Ele teve 27.8 pontos em standard, então é um nome que a gente tem que considerar. Eu só fico com o mesmo pé atrás de sempre com ele, porque um jogador para mim que tem um volume de 12 targets e quantos foi e quantas ele pegou? 7 recepções. Que teve só 50 e poucos % de aproveitamento dos targets, eu ainda ficaria com o pé atrás. A gente sabe que Tyler Boyd é um bom nome, o John Ross é uma boa opção, porém é um jogador que a gente já sabe que ele tem problema com a mão de manteiga. Então eu ficaria com o pé atrás. Mas continuaria indicando para vocês pegar jogadores na waiver que tragam uma perspectiva de volume boa para vocês, que tenham uma quantidade de passes completados não, recepções completas pelos targets que tem um pouco maior. Foi uma coisa que eu queria destacar e que eu acho que a gente tem que discutir logo de início,
é a questão do backfield do Rams. O que é que você acha? Eu acho, desculpe, vou falar primeiro minha opinião, mas eu acho que o pessoal realmente escondeu bem essa questão do joelho de Todd Gurley. A não ser que eles tenham poupado só no início para testar como é que ele vai ser durante a temporada, mas tiraram ele da red zone, né? Os 2 touchdowns de corridos foram de Malcolm Brown. O Darrell Henderson não teve uma participação tão contundente como o Malcolm Brown, então está levando a crer, com uma amostra, claro, que pequena ainda, mas está levando a crer que o Malcolm Brown seja um jogador que eles vão utilizar mais, principalmente numa red zone, que é onde você tem TD, e para quem joga standard, touchdown é importante. É mais uma dica que vai aqui, porque touchdown é a forma que você consegue uma pontuação com mais impacto, certo? Então tudo leva a crer que eles vão trabalhar aí mais com o Malcolm Brown. Você concorda, Rui? O que você acha disso aí? Concordo. De 25 carregadas entre os dois, o Todd Gurley teve 14 e o Malcolm Brown teve 11, né? Além disso, a participação do Robert Woods, do próprio Jared Goff fazendo algumas corridas, mas nada muito relevante. E o Darrell Henderson apareceu com uma carregada para 0 jardas. Então toda aquela hype que se fazia do o Darrell Henderson foi draftado na 3ª rodada para ser um seguro para o Todd Gurley, não aconteceu, porque o Malcolm Brown, aquele cara que foi esquecido lá no depth chart do Rams, no ano passado inclusive, porque eles contrataram o C.J. Anderson, mas agora ele não está mais lá, está no Detroit, acabou sendo o cara que dividiu mais essas carregadas junto com o Todd Gurley. Então eu concordo com você no sentido de que a perspectiva é de, a princípio, pelo menos, poupar o joelho do Todd Gurley para avaliar como está a situação. E eles podem se dar o luxo, né? Eles têm um ataque muito diversificado, muito prolífico, para onde você pode espalhar a bola para todos os lados do campo, verticalmente e horizontalmente, e fazer da corrida um jogo de apoio, né? Como sempre tem acontecido, principalmente nos últimos anos, em que a liga tem se voltado mais a passes do que a corrida, salvo raras exceções. Com isso, o Malcolm Brown ele se torna um bom ativo de fantasy, principalmente pelo que você falou, no standard de touchdowns fazem a diferença. Basta ver que o Todd Gurley ainda conseguiu correr 97 jardas, o que rende praticamente 10 pontos no standard, só que o Malcolm Brown adicionou 12 pontos só pelos touchdowns que ele adicionou. Com menos jardas. Com menos jardas, com 53 jardas, né? Se carregado contasse ponto, os dois teriam uma quantidade parecida, com Qual exceção foi a pontuação do Malcolm Brown mesmo? 17? O Malcolm Brown teve 53 jardas, com mais 2 touchdowns, dá uns 17.3 no standard. Malcolm Brown teve 17.3, exatamente. Pronto. Isso é um gênio. Então, isso é valor de running back 1, né? A gente está dizendo que o Malcolm Brown é o running back 1 do Rams? Não. Mas ele está com valor de running back 1, mais prudência, né? Ele está valendo como um bom flex no seu time no momento, porque ele está trabalhando num regime de comitê, pelo que a gente viu na semana 1. A gente tem que avaliar caso a caso durante a semana, ver como vai ser o desempenho e a participação dele na semana 2, para a partir daí traçar um prognóstico, fazer uma perspectiva, né? Qual é a curva de crescimento de pontos do Malcolm Brown ao longo da temporada. Tirando por uma semana, a gente prevê que ele deve participar ativamente e sobretudo na endzone, sendo o cara das carregadas para TD. Olho nele, mas com prudência. Qual é a prudência? Você acha que um time que tem Todd Gurley tem que ter Malcolm Brown no seu handcuff e Darrell Henderson também? Olha, handcuff a gente escolhe um no máximo. A gente não costuma buscar 2 running backs de handcuff, mas o Malcolm Brown é um bom handcuff para a gente ter nesse momento, para quem tem o Todd Gurley. Para quem não tem, é um valor de flex em ligas maiores, né? Para você observar, para você buscar na waiver wire, mas para handcuff sem dúvida, né? Essa demonstração do Rams de que a bola vai ser distribuída nas carregadas entre o Todd Gurley e o Malcolm Brown é um sinal de alerta, porque o que é que a gente espera de um running back de 3 descidas? De 20 a 25 carregadas num jogo positivo, que ele carregue tudo isso e praticamente não dê chances ao segundo, ao terceiro running back, algo em torno de 70% ou mais das carregadas em todas as partidas, como a gente costuma ver com Ezekiel Elliott, por exemplo. O outro time que
eu vi o jogo, pelo menos o condensado, mas deu para ver bem como é que eles trabalharam e fizeram um comitê bastante. Assim, quem tem Mark Ingram sabe que ele fez mais de 20 pontos no Fantasy de Standard, né? E ele vai fazer sempre ponto mais voltado para o Standard mesmo, que ele é mais corredor do que recebedor, mas se mostrou, na minha opinião, o corredor com mais qualidade do time, né? Mas quem assistiu o jogo e prestou atenção nisso, viu que eles realmente fizeram um regime de comitê. Então, tanto o Mark Ingram, quanto o Justice Hill, tanto o Gus Edwards correram com a bola. Você acha que aí a gente vai ter que se preocupar com a pontuação de Mark Ingram, que até então é o líder do backfield, ou você acha que os outros dois vão ter algum valor de fantasy se tratando desse comitê? O que é que você acha, Rui? Olha, eu acho o seguinte, que a gente não deve esperar do Mark Ingram uma consistência de running back 1, que ele vá pontuar 22, 25 pontos toda semana, mas a gente deve esperar que ele seja pelo menos o running back 2 do seu time. Ou seja, quem pegou o Mark Ingram para ser o seu running back principal tem que reavaliar. O Mark Ingram não saiu em primeira nem em segunda rodada, então provavelmente ele já é o running back 2 do seu time, mas por conta da existência desse comitê, a gente tem que ligar o sinal de alerta para ele também, de modo que a gente tem que observar o quanto ele vai ser utilizado. Mas ele é um running back muito bom, ele é talentoso, ele sabe receber passes, ele vai produzir muitas jardas de scrimmage. A gente não faz um prognóstico altíssimo como nos tempos de Saints, mas ele é, na minha visão, um running back 2 seguro, né? E um flex mais seguro ainda, mas não tenho perspectiva de running back 1 para o Mark Ingram. E você acha, e os outros dois? Você acha que tem algum valor para o fantasy? E em que tipo de liga teria valor? Dá para usar um deles? Bom, nas ligas standard, certamente. Nas ligas maiores, 16, 18, 20 times, o Justice Hill e o Gus Edwards. Eu acredito mais no Gus Edwards por ter mais experiência e por ter produzido muito bem já no ano passado. Apareceu muito bem na ausência do Alex Collins, que era o líder no ano passado, e sempre produziu muito bem. Apareceu nesse jogo contra o Miami Dolphins e o valor dele se faz nessas ligas maiores. Nas ligas de 10 a 12 times, ele é um flex de aposta se você não tiver um wide receiver ou um outro running back melhor para colocar de flex na semana. Ótimo. Uma coisa que um quadro que eu quero trazer pra gente, e a gente vai usar toda semana aqui, falar dos sleepers da rodada. A gente vai ver isso durante a temporada, a gente vai ver se alguém chamou a atenção ou alguém que estava lá com expectativa baixa e produziu mais. Essa semana 1 foi realmente atípica, muita gente produziu lá de baixo, apesar de que pelas suas posições no time a gente podia esperar que eles produzissem, e muitos tiveram uma surpresa. Mas em termos de semana 1, semana 2, início de temporada, a gente tem que considerar o que é valor de draft e o que esse valor de draft trouxe de retorno. Então aí eu ia falar com vocês da questão dos sleepers da temporada. A gente já falou de alguns dos sleepers que a gente separou aqui. Teve o Sammy Watkins, inquestionável como o melhor sleeper da rodada. Porque sleeper, você não pegou ele nas primeiras rodadas do seu fantasy, do seu draft. Você pegou ele lá embaixo. Tem o DJ Chark, que a gente já falamos do TJ Hawkinson, já falamos do Terry McLaurin e já falamos do Marquise Brown. Para mim são os sleepers mais contagiantes da rodada 1 pelo menos, né? Mas eu queria falar de mais uma pessoa aqui que eu acho que é um sleeper que a gente tem que ficar atento, porque apesar do time não ser um bom ataque, a gente tem que ter ele como se estivesse numa ilha, porque ele vai trazer uma pontuação, na minha opinião, contundente, que é o John Brown. O que é que você acha da atuação do John Brown essa semana? O que é que você espera para a atuação do John Brown aí durante a temporada? O John Brown, nas mãos do Josh Allen, pode fazer muita coisa. O quarterback segundo-anista vai tentar distribuir a bola ao máximo para os seus alvos, principalmente quando estiver atrás no placar. O John Brown é um cara explosivo, que produz muitas jardas e rápido.
e um wide receiver é explosivo em standard, tem muito valor na medida em que ele só pontua por jardas e touchdowns, e com isso ele tende a ser um bom sleeper para ser utilizado como flex em muitos dos times, principalmente em standard, porque ele tende a ganhar poucas recepções, mas muitas jardas por recepção. Um outro nome que eu quero trazer aqui como um bom sleeper para a sua temporada é o Michael Gallup, do Dallas Cowboys. Foi um jogador que conseguiu ser mais eficiente do ponto de vista de fantasy, tem perspectiva de ser importante durante a temporada e é uma boa opção de se procurar se sua liga tiver ele disponível aí. Você concorda, Rui? O que é que você acha? Concordo integralmente. Dallas Cowboys e Giants foi um dos poucos jogos que eu pude assistir ao vivo. Então ele funcionou muito bem junto com o Randall Cobb, esticando o campo para o Dak Prescott. Ele tende a ver muitos alvos ao longo do ano. É um sleeper de verdade, porque ano passado ele não apareceu tão bem assim, né? Foi o Amari Cooper que veio e tomou conta desse jogo aéreo. E esse ano ele começou muito bem. Ele trabalhou muito bem com o Randall Cobb. Os dois trabalharam sensacional, correndo rotas, esticando o campo e separando a secundária. Então eu acredito que ele vai ter muitas e muitas boas oportunidades esse ano, com o Dak Prescott passando a bola para ele. Então, Rui, a gente já falou dos jogadores que tiveram lá no topo aí das pontuações de fantasy, a gente já falou dos jogadores que estão no meio e que corresponderam com as nossas expectativas, colocamos os sleepers das posições que a gente adotou, que abordou aqui, mas sempre tem aquele que te decepciona, né, Rui? Sempre vai ter aquele jogador que não vai te trazer um retorno, principalmente na primeira semana, onde tudo ainda é expectativa, e com certeza teve alguém que te deixou bem zangado aí essa semana. Quem seriam os jogadores que a gente podia destacar aqui, que foram as decepções da semana 1? O que não falta é nome para mandar para o Fantasy Football da sofrência. Não falta. Vamos começar falando do ataque dos Steelers, que não produziu absolutamente nada. E você com certeza está mais puto do que eu e todo mundo, porque você ainda por cima é torcedor, né, dessa franquia que está lhe fazendo sofrer. Então o Big Ben, que era um dos meus sleepers de draft de quarterbacks, que era um cara que eu sempre deixava para buscar mais para o final, acabou justificando porque ele estava sendo draftado muito depois dos outros quarterbacks. Ele produziu muito mal, abaixo dos 10 pontos na maioria das ligas de pontuação padrão para quarterbacks, e me fez perder em algumas partidas por aí. Além disso, fez com que a pontuação dos outros jogadores do ataque também fossem baixas, né? O James Conner pontuou pouco, o Juju Smith-Schuster, claro que se machucou, mas também não produziu a contento do que se espera de um wide receiver 1, ainda mais pela expectativa desse ano. E acabou que outros jogadores se destacaram mais nessa derrota dos Steelers por 33-3 para o Patriots, né? Mike Evans deixou muita gente na mão, né? Um cara que é draftado lá nas 2 primeiras rodadas. Kyle Rudolph foi um cara que eu imaginava que iria ter uma participação interessante e zerou. Ele não foi um fator na partida contra o Falcons, então a coisa se concentrou no Diggs e no Adam Thielen, né? E aí eu tenho que rever meus conceitos para 2019 em relação ao Kyle Rudolph, né? É claro que em outras ligas eu consegui jogadores melhores, e nas que eu só pude contar com o Kyle Rudolph eu acabei quebrando a cara, né? E aí 2019 vai ser um ano não tão interessante para ele. Mais alguém, Rui, que você tenha achado que decepcionou? Você não acha que o Davante Adams esqueceu porque o jogo foi quinta? Mas o Davante Adams não podia ter trazido mais pontinho aí pra ninguém, não. Eu tinha Davante Adams e Mike Evans num time. Olha que maravilha. Ele quase me fez perder a semana. Meu pecão da massa vai ter dias melhores nessa temporada, né? O ataque dos dois times não foi lá essas coisas, porque era um confronto de 2 defesas pesadas. O Bears, porque já tinha montado uma defesa sensacional em 2018, e o Packers porque investiu bem na free agency e na secundária, como faz todo ano, e aí não sobrou muito espaço para running back, para wide receiver, para tight end, só Jimmy Graham porque pegou o touchdown do Packers,
e os quarterbacks pontuaram abaixo das expectativas, sobretudo o Aaron Rodgers. Com relação aos destaques de defesa, Rui, você acha que defesa é muito volátil? Você acha que defesa é um fator que a gente tem que considerar para escalar uma defesa que seja a sua para a temporada inteira? Ou ir mudando de defesa? E kicker também, o que é que você acha? Olha, kicker eu gosto de escolher toda semana e defesa se possível, né? Kicker é uma posição muito volátil, defesa, fora algumas que a gente sabe que vão produzir muito bem semana a semana, como o Chicago Bears é o grande exemplo disso. Fora isso, existe uma volatilidade muito grande. Então, a gente inclusive está estreando a coluna The Unsec esse ano, que já saiu na semana passada, vai sair de novo agora, na semana 2 do Sérgio, que vai ser o nosso colunista semanal desse quadro. Então, defesa eu gosto de olhar semana a semana, porque eu não tenho o costume de draftar muito cedo. Mas tem algumas defesas que tendem a produzir com alguma constância, pelo menos um mínimo de pontos, um New England Patriots, um Chicago Bears, que tendem a fazer jogos melhores por terem um calendário melhor, por terem um conjunto de jogadores mais interessante, que conseguem produzir sacks, interceptações e fumbles. Rui, quanto à defesa, eu defendo muito a questão de fazer streaming. Porque streaming foi o que o Rui acabou de falar, pessoal. Streaming é quando você não escala uma defesa para ser sua durante a temporada inteira e vai vendo qual é a defesa que vai ter mais possibilidade de ganhar pontos semana a semana. A coluna do Sérgio é muito boa com relação a isso. E a gente vai trazer o Sérgio aqui para discutir tudo sobre defesa, para quem gosta de defesa. A gente não vai deixar isso aberto não. Se você quer buscar um kicker lá na waiver, sempre vai ter kicker que vai poder produzir bem para você na semana, por isso que eu faço streaming, tanto de kicker quanto de defesa. Beleza? A gente já falou bastante aí da primeira rodada. Eu acho que conseguimos abordar uma gama de jogadores que foram preponderantes para essa semana. Eu acho que isso é importante porque a gente vai usar isso sempre para pensar na semana seguinte e vocês vão ter esse material justamente para fazer isso. Vão ter jogadores que a gente não vai falar aqui, mas que a gente vai estar, como eu falei, a gente vai estar produzindo material, porque nossa intenção é colocar quais são os jogadores mais consistentes, fazer um tier de consistência para vocês verem quem são os jogadores que estão pontuando bem de semana a semana. Esses jogadores vão ter mais valor para você, porque eles não vão deixar na mão, provavelmente, a não ser que tenha uma lesão ou alguma outra coisa, certo? E a gente vai seguir adiante e vamos tocar no assunto muito delicado. Eu acho que a gente gosta muito de dilema, mas eu acho que quem gosta mais de dilema são as divas. Antônio Brown sapateou, fez e aconteceu, conseguiu sair do Raiders e ser chamado pelo Patriots. Eu posso dar minha opinião pessoal e dizer que eu acho que ele armou tudo isso para o fim que o negócio teve. Mas quem sabe o que aconteceu realmente. Então, Antônio Brown nos Patriots, Rui. Esse é o time mais apelão da história da NFL. Você vai ter de um lado Antônio Brown, do outro Josh Gordon, no meio Julian Edelman, correndo pelos lados James White, correndo pelo meio e também recebendo bola o Sonny Michel. E aí, Ruizão, Antônio Brown nos Patriots. Olha, a teoria da conspiração é muito grande, mas vamos falar de jogo, vamos falar de Antônio Brown em campo. O que é que isso significa? Ele pode ser o primeiro ou segundo wide receiver do time, a depender dos alvos que sejam direcionados para o Julian Edelman. Esse é o fiel da balança. Só que, assim como a gente viu o Randy Moss lá no passado, na temporada quase perfeita do Patriots, que eles perderam para o Giants, esse ano o Brown, pelo talento que ele tende a ter muito volume, ter muitos alvos na sua direção, e com isso ele pode atingir status de wide receiver 1 e ele vai aparecer bastante e vai anotar muitos touchdowns.
Eu aposto aí alguma coisa entre 10 e 15 touchdowns, porque só se passou uma semana sem que ele tenha jogado. Então as perspectivas são altíssimas, porque ele é um excelente atleta, está treinando e para jogar muito bem. E o Tom Brady vai com certeza aproveitar bastante o talento dele. O que não é um upgrade de um Derek Carr para um Tom Brady? Hein, Ruizão? O valor de fantasy do Antônio Brown dá uma encorpada. Com certeza a gente vai esperar que ele faça ponto pra caramba. Agora a gente só não sabe quem é que vai dar tilt primeiro, né? Quem é que vai dar pra ruim? Se é Josh Gordon ou Antônio Brown. Pois é. Então, Rui, a gente tá aí com a semana 2 na nossa frente. Tem muito jogo que vai ser bom pro Fantasy, né? Em diversas posições. E eu queria que você destacasse aí quais são os jogos que você acha que vão ser bons em produção pro Fantasy, para que jogadores, o que é que a galera pode esperar? Bom, vamos começar por Patriots e Dolphins, né? Porque o Miami, repetindo, né, a tônica, vai ceder muitos pontos de fantasy para todo mundo, para running back, para wide receiver, para tight end, para tudo que for possível, porque o ataque não vai ficar em campo e a defesa vai se cansar. Resultado, o Patriots vai dar ponto para Antônio Brown, vai dar ponto para Josh Gordon, Julian Edelman, Sonny Michel, James White e até para o Rex Burkhead se bobear, né? Até pro Bill Belichick, se ele correr um pouquinho no campo, acho que vai sobrar ponto aí. Com certeza. Se ele fizer uma tentativa aí, ele corre umas 4 jardas tranquilamente. Se ele receber um passe em PPR, melhor ainda. E aí, Rui, qual é outro jogo assim que você acha que vai valer a pena o pessoal acompanhar aí dentro do Fantasy? Bom, a gente viu o Arizona empatar com o Detroit, e se Detroit conseguir empatar o Baltimore, eu aposto claramente numa vitória. E com plano de jogo positivo, esse trio de running backs tende a correr mais uma vez para muitas jardas, né? O Mark Ingram é a aposta segura para essa semana contra a defesa de Arizona, que em algum momento vai se cansar e vai abrir espaço para esse jogo terrestre num plano positivo. O Gus Edwards e o Justice Hill devem participar mais uma vez, e aí a gente vai ficar de olho nos alvos do Lamar Jackson. O Marquise Brown, que jogou muito bem a semana 1 e que deve receber seus alvos também para a semana 2. Willie Snead, o veterano da equipe, deve aparecer pontualmente. E o Mark Andrews é, mais uma vez, uma boa aposta como alvo do Lamar Jackson. E com relação ao backfield do Arizona, você acha que vai valer a pena? Você acha que David Johnson produz bem essa semana? Eu acredito que o David Johnson deva produzir bem o ano inteiro, pelo seguinte motivo: quando se trata do líder de um backfield que recebe passes muito bem, e ainda mais do Kyler Murray, que está no ataque vertical, comandado pelo Kingsbury, ele tende a receber muitos passes, quando o time estiver atrás no placar, o que deve ser uma tônica ao longo desse ano, ou deve correr quando o time estiver numa situação positiva, o que a gente não tem a menor garantia no calendário desse ano, só se a gente fizer a análise dos confrontos. Mas o David Johnson tende a ter volume e ele não sai do time titular de maneira alguma, porque ele vai ser um ponto focal desse ataque a temporada inteira. Eu acho que o David Johnson vai encontrar uma barreira pela frente, que é a defesa do Ravens. Com certeza. Foi uma das defesas que ano passado deixou menos pontos por corrida dos jogadores dos backfields adversários. Então eu não sei, eu não estou esperando que ele vá. Eu acho que ele vai produzir, porque eu acho que ele é um stud que vai produzir e você tem que escalar, né? Não estou dizendo para não escalar o David Johnson, mas pode ser que você encontre uma barreira. Davante Adams não produziu, encontrou uma barreira na defesa do Bears, né? Eu sei com relação ao jogo aéreo do time de Arizona. A gente tem jogadores, o Larry Fitzgerald, o vovozinho aí, tá mostrando que de bengala não precisa, né? Então pode ser que ele produza de novo bem. O que é que você acha contra o Ravens? A secundária do Ravens está bem, foi reforçada com o Earl Thomas na posição de safety, mas o Larry Fitzgerald consegue fazer milagres. Ele é um dos alvos principais e eu escalaria com ressalvas, sem grandes expectativas, mas
Eu acredito que, como o plano de jogo é negativo para Arizona, o jogo aéreo vai ser, obviamente, mais participativo do que o jogo terrestre. E é por isso também que eu mantenho a aposta no David Johnson, porque ele tende a receber passe. Voltando aos recebedores, o Larry Fitzgerald e o Christian Kirk são, no mínimo, opções de flex para essa semana. Se você tiver opções melhores para a posição de running back e wide receiver, coloque o Larry Fitzgerald e o Christian Kirk no flex. E esse jogo de quinta agora, Rui? Carolina Panthers versus Tampa Bay Buccaneers. O que você acha que vai acontecer? Jogo de divisão é sempre um problema fazer prognósticos. No entanto, o Carolina Panthers ele é favorito na minha opinião. Com isso, Christian McCaffrey é obviamente uma aposta segura. A gente não falou dele lá no começo nos destaques porque seria uma obviedade. O cara é um jogador sensacional. Ele é o líder em participação ofensiva desde que entrou no Carolina Panthers. E eu acredito que o Carolina Panthers deva vencer essa partida sobre o Tampa Bay, liderados pelo Christian McCaffrey e com algumas participações discretas aí do Curtis Samuel, do DJ Moore e o Ken Newton, que entre outras coisas também produz bastante no jogo corrido quando faz as suas corridas desenhadas. Agora, Rui, pelas posições, que jogadores você colocou aí nos suas apostas da semana? Aposta da semana de Rui Santos. Diga aí, Ruizão. As coisas dos confrontos ainda vêm por aí, né? Mas olhando jogo a jogo, a gente pode elencar alguns quarterbacks, por exemplo. A gente já falou de Lamar Jackson, já falou de Ken Newton, mas a gente pode destacar também, por exemplo, o Russell Wilson na partida entre Seattle e Pittsburgh. A previsão é de vitória do Pittsburgh, mas o Russell Wilson sempre tem a capacidade de produzir muito bem e tem bons alvos para isso, né? O Tyler Lockett é um alvo de confiança dele, o Chris Carson recebe passe, então ele pode produzir com as pernas também. Pittsburgh não está num bom momento, apesar de jogar em casa, mas existem boas possibilidades aí pro Ken Newton. Olha lá, viu, meu amigo, que o meu Pittsburgh quando joga em casa é diferente o negócio, viu? Inclusive Big Ben às vezes só joga em casa, então bora ver. Pois é, podem me criticar se quiser, mas Chicago e Denver, talvez o Mitchell Trubisky consiga fazer um pouquinho melhor do que os 9 pontos que ele fez. A defesa de Denver tem um front seven interessante, mas o corpo de talentos de ataque do Chicago permite com que o Trubisky tenha bons alvos no campo, e eles devem fazer um bom estudo de tudo que eles erraram no ataque. Eu acho que se você estiver procurando um segundo QB na sua liga Superflex, 2 QBs, o Trubisky seria uma aposta interessante, porque Denver, apesar de ter um pass rush muito bom, ele não vai sobreviver o tempo todo caso o Chicago consiga espalhar bem a bola e colocar o seu jogo corrido para funcionar. Então você está satisfeito com esses nomes? Tem alguém que você possa citar mais? Sim, a gente pode pincelar outros nomes aí, como por exemplo no confronto entre Eagles e Falcons, onde a gente tem 2 bons quarterbacks se enfrentando. Tende a ser um tiroteio entre Carson Wentz e Matt Ryan. Os dois são boas apostas e eu acredito que eles devem produzir muitas jardas aéreas nesse confronto. O Jared Goff também contra o New Orleans Saints, onde tem New Orleans Saints é promessa de tiroteio também, e nesse quesito o Jared Goff ele apresenta alguma segurança, obviamente pelo sistema de jogo que ele atua, pelos salvos que ele tem e pela mente ofensiva do Sean McVay. Com relação ao Mahomes, você acha que ele pontua bem essa semana? Ele teve uma lesão, né, no jogo, teve uma torção no tornozelo, acredito que não deve ter sido mais proeminente, porque só falaram muito aí do Tyreek Hill, né? Parece que Tyreek Hill ficou na dúvida se ia para IR ou não, né? Então vamos ver. Mas e o Mahomes? Você acha que se destaca? Dá para dizer que ele não se destaca em algum momento? É muito difícil, né? Se o tornozelo não limitar a atuação dele, principalmente saindo do pocket, né, para fazer passes, ele é uma aposta que a gente nem tem dúvidas e não vai tirar do time, salvo em semanas de bye. E contra o Oakland Raiders, apesar de ser um jogo de divisão, eu acredito que Kansas City tem as armas, tem a situação para conseguir vencer essa partida fora de casa.
Eu tô adorando essas previsões de ruizão aí para os quarterbacks, porque eu tenho uma liga Superflex que eu tenho simplesmente Patrick Mahomes, Lamar Jackson e Russell Wilson. Só isso. Quem mandou não draftar? E com relação aos running backs, Rui, o que é que você acha aí? Eu acho que o destaque maior, assim, em termos de plano de jogo e do que a gente vai ter aí, é que o Sonny Michel, o James White produzam bem, né? Espero que Bill Belichick não faça o que fez no último jogo contra os Steelers, que no final só colocou o Rex Buckhead para poupar os outros jogadores, porque ele viu que simplesmente não adiantava mais nada, já estava entregue o jogo, e aí largou lá os running backs e pro fantasy isso é horrível. Mas diga aí outros running backs que você apostaria assim essa semana. Tem que respeitar o Derrick Henry, né? Final de 2018, início de 2019 é outro jogador. Apesar de tudo que a gente viu nos anos anteriores, toda dificuldade para esse cara engrenar, ele engrenou, né? E vai enfrentar agora o Indianapolis Colts, que não é mais a mesma coisa sem o Andrew Luck. É um time limitado a ficar com a posse de bola. Então o Tennessee Titans deve ter muito tempo de posse de bola, e por ser um confronto de divisão em que eu vejo o Tennessee como favorito e as casas de apostas também, o Derrick Henry deve fazer uma pontuação com piso de running back 2 no mínimo. Ele, para mim, é uma boa aposta essa semana. Com relação ao backfield de Kansas City, você acha que ainda é um momento de você confiar plenamente no Damian Williams, ou você acha que ele vai dividir muito a bola ainda com o LeSean McCoy? Você apostaria nesse backfield essa semana? Eu aposto no backfield, não aposto isoladamente no Damian Williams, né? Eles contrataram o LeSean McCoy aí para compor esse jogo corrido. Eu acredito que eles devam dividir essas carregadas. O Damian Williams deve contribuir um pouquinho mais no jogo aéreo, e o Darwin Thompson parece que vai ficar para trás esse ano. Vamos observar essa semana 2 como vai ser a participação dele no jogo contra Oakland, mas eu acredito que esse comitê vai se estabelecer ao longo desse ano. Outro running back que eu gostaria de destacar é o Eckler, que provavelmente contra Detroit vai produzir bastante. Além do Eckler, o Chris Carson, que eu vou estar apostando aí semana a semana. E no mais, assim, eu não fiquei muito feliz com o que eu vi do James Conner e o que eu vi do ataque do Pittsburgh, mas James Conner ainda é uma aposta boa. E se tratando do Jets contra o Cleveland Browns, eu ainda acredito que Le'Veon Bell, que você esqueceu, vai produzir bem. Ele fez 2 touchdowns no último jogo, né? Isso, contra o Bills. Então, bora ver o que ele vai produzir essa semana. Colocar o Le'Veon Bell também não é dúvida. E com relação aos wide receivers, algum destaque? Quem é que se aposta aí essa semana? Bom, voltando ao tiroteio que está se prometendo entre Eagles e Falcons, a gente tem que envolver nomes que não são muito falados, né? Como o Calvin Ridley pelo lado do Atlanta Falcons, e no Philadelphia Eagles, os nomes de todos basicamente, né? O Deshaun Jackson, que fez uma boa pontuação na semana 1 e tende a ver alvos nessa partida, que vai ser interessante. O Alshon Jeffrey deve aparecer um pouquinho mais. Esses caras devem ver muitas bolas voando na sua direção. Além disso, a gente tem um confronto de divisão entre Cowboys e Redskins, no qual a gente deve ver muitos alvos sendo acionados, porque não vai ser um jogo muito fácil. Então, pelo lado dos Cowboys, Michael Gallup e Randall Cobb devem repetir boas atuações, porque o jogo corrido não vai ser suficiente. E pelo lado dos Redskins, o Terry McLaurin mostrou serviço na semana 1 e deve repetir isso na semana 2. Deve ser bastante acionado pelo Case Keenum. Ok, Rui. Além desses nomes que você citou, eu ainda citaria Chris Goodwin, jogando contra Tampa. É uma aposta boa. O Mike Evans deve produzir também. Aí não dá para você saber. A questão é que você sempre espere, como no Rams, como no Minnesota. Sempre é bom lembrar os exemplos que já acontecem isso. É bom que você espere que os dois sejam bons pro fantasy. Então eu apostaria no Chris Goodwin. Eu colocaria aí o grupo de recebedores do Cincinnati Bengals, né? John Ross continua não confiável, porque você depende muito dele realmente conseguir segurar a bola.
e isso aí pode trazer uma produção que não seja constante, né? E tem o Tyler Boyd lá. Então, para mim, apostar no Tyler Boyd essa semana seria uma boa. Ele é confiável. Ele é confiável. Com relação aos tight ends, eu acho que a gente teve uma boa produção do TJ Hawkinson, né? Então, quem tiver, eu acho que vai querer escalar ele essa semana. Ainda temos o Evan Ingram, que foi o segundo maior pontuador da semana, que está jogando contra Buffalo. Então, eu colocaria Evan Ingram como uma boa aposta. O Mark Andrews, você já falou, pode ser que ele tenha uma boa produção. Agora eu acho que o Jim Graham pode ser... Ele foi muito explorado pelo time em profundidade, em passes do meio do slot para diante, né? Então eu acho que o Jim Graham pode ser que tenha uma redenção esse ano. Pode ser que ele tenha um jogo bom. Eu tenho ele em alguns times, eu ainda acho que dá para apostar. Nesse confronto de divisão entre Vikings e Packers, os linebackers do Minnesota vão ter que escolher entre reforçar o pass rush em cima do Aaron Rodgers e tirar tempo dele, ou marcar o Jimmy Graham e quem mais fizer as rotas ali pelo meio do campo. Com isso, o matchup, né, o confronto é interessante para o Jimmy Graham, na medida em que os linebackers do Minnesota Vikings são muito agressivos e muitas vezes apoiam a blitz, fazendo com que o Jimmy Graham, se estiver em campo, apareça no meio do campo como uma opção livre de passe. Excelente. Travis Kelce, você acha que joga bem essa rodada, Ruiz? Jogando contra o Oakland Raiders, eu acredito que sim. Nos últimos anos, Kansas City está dominando o time dos Raiders, e assim não dá para não confiar no panteão de tight ends, porque, entre outras coisas, eles são constantemente alvos de passe. Ele é talentoso e eu acredito que, justamente por termos um comitê que não é tão talentoso assim, né, o LeSean McCoy com idade avançada, o Damian Williams não se provou como um autêntico running back 1, então os alvos são importantes, e o Travis Kelce é um dos principais pontos de mover as correntes no ataque do Kansas City. Esse aí é a aposta indiscutível. Eu acho que ainda mais com a saída não, né? Mas o tempo aí que o Tyreek Hill vai ficar de fora, apostar no Travis Kelce é uma boa opção. Ele é um recebedor do time, não há como negar, e ele é um dos recebedores que mais recebe passes no time. E o Sammy Watkins deve repetir alguma produção em boa escala, né? Então a gente não passou pelo Sammy Watkins, não sei porquê, na divisão de wide receivers, mas fica a aposta no Sammy Watkins também. Alguma defesa que você queira destacar, Ruizão? Olha, a defesa dos Patriots, sem dúvida nenhuma, vai ser muito buscada, inclusive na waiver wire, para quem já tiver com o time resolvido, porque enfrenta Miami, então obviamente essa linha não vai suportar a pressão desse time, que é muito bem treinado para isso. A defesa de Baltimore, sem dúvida, vai enfrentar a Arizona, que jogou bem, mas jogou bem contra um time de mesmo nível, né? Vai enfrentar uma defesa muito potente num plano de jogo que é negativo. Então a defesa do Baltimore deve ser agressiva e tomar muito a bola da mão de Arizona. A defesa de Chicago também é uma aposta interessante, porque enfrenta Denver, que ainda precisa se encontrar mais em campo, entrosar melhor o seu ataque para conseguir produzir, e com isso o Joe Flacco deve ser alvo de muitos sacks. Você acha que a defesa do Buffalo Bills vai ser a mamata que foi ano passado? Que quem você escalava contra os Bills era a defesa que mais pontuava na rodada. Em muitas rodadas foi assim. Você acha que o Bills o New York Giants vai ter uma boa atuação aí contra a defesa do Bills? Eu acho complicado, viu? Depois de um ano de experiência, o Josh Allen não deve abrir tanto espaço assim para turnovers, né? A linha ofensiva está montadinha para suportar minimamente essa defesa do Giants, que não produziu praticamente nada no jogo contra o Dallas. Então, você tendo um Josh Allen e um Devin Singletary funcionando, e os alvos também, como a gente já falou do John Brown lá no começo, o Giants deve ter seus problemas, suas dificuldades para conseguir fazer alguma coisa e gerar turnovers em cima do Allen.
ok. Eu acho que uma defesa que a gente tem que destacar também e que eu acho que vai ter uma produção boa essa semana é a defesa do Tennessee Titans. Vai ser uma boa defesa para você escolher esse ano, semana a semana. Ficar de olho. Às vezes essas defesas acabam se destacando, se mantendo ali, boas produtoras de pontuação. O Bears foi a defesa que mais produziu ano passado. Isso não se repete sempre, normalmente não se repete. Então as defesas que produziram muito acabam não ficando no primeiro lugar no outro ano. Então uma defesa boa para você ficar de olho aí esse ano é a defesa do Tennessee Titans. Bem, Ruizão, eu acho que a gente já fez um compilado bem interessante sobre a semana 1, já colocou nossos destaques, já colocou nossas apostas, falou do dilema do Antônio Brown, que vai ser um dilema, mas vai produzir bastante, eu acredito. E eu quero dizer para nossos ouvintes que a gente tem uma programação que vocês podem seguir. Tudo que a gente falar aqui, tudo que a gente colocar no podcast vai estar no site. Se você ainda não conheceu o site, vão lá, dê uma olhada, comentem no site. A gente acha bastante interessante que vocês comentem, porque é a nossa interação com vocês que faz a gente continuar fazendo nosso trabalho. A gente tem uma programação toda da semana, tem o waiver wire, tem os destaques, tem as lesões, suspensões, as apostas, a força da tabela, falamos de defesas em Dê um Saque e temos a crônica dos confrontos, que é para você se preparar para os jogos do fim de semana. Todos os jogos são avaliados pelo Rui e pelo Matheus Mendes nas crônicas dos confrontos para o final de semana. Tem a gente no Twitter, no @BRFFootball, tem a gente no Instagram, no @BRFFootball. Então você tem todas as ferramentas que o BRF Futebol tem intenção de trazer para você e traz isso com muito prazer para que você jogue seu fantasy com a melhor qualidade possível. Estamos aí, a gente vai estar sempre produzindo. Semana que vem a gente vai estar falando da semana 2, a gente vai estar colocando os destaques, apostas, falando dos jogos, falando do que vocês quiserem. Deem sua opinião, ela é importante demais para nós. E no mais, eu acho que é o momento da gente dizer tchau mais uma vez. Até logo. Até logo, Ruizão. Até logo, presidente. Mais uma vez um prazer estar aqui nesse podcast. Gente, o feedback de vocês é muito importante e essa semana vai ter muito conteúdo. Acompanhe a gente no site brffutebol.com.br e nas redes sociais, que a gente vai responder as suas perguntas, retweetar suas enquetes e fazer o melhor possível para que a sua semana seja bem produtiva e com muitos pontos em todas as suas ligas. Obrigado, galera, e um abraço. Valeu!